A paz do Senhor, meus queridos irmãos, a paz do Senhor, minhas queridas irmãs. Estamos de volta ao programa da EBD em Casa, Escola Bíblica Dominical. E para você que pela primeira vez está assistindo o nosso programa, eu te peço que se inscreva no canal, dá o seu joinha e compartilhe o vídeo para o maior número de pessoas que você conhece. E assim você está sendo colaborador, né, para que a palavra de Deus seja ensinada a milhares de pessoas. Te peço que pegue a sua caneta, o seu bloco de anotação, a sua revista, a sua Bíblia. E vamos para o comentário da lição de número 6, lição de adulto, a justiça de Deus. Hoje nós vamos tratar da justiça de Deus. A justiça de Deus é um dos atributos da qualidade do caráter de Deus. Deus é justo em todo tempo Deus é justo. Os atributos de Deus são as qualidades, as características que Deus atribui a si mesmo. Os atributos nos dá, né, a conhecer quem é Deus. Quando nós estudamos os atributos de Deus, que são inerentes somente a Ele, a mais ninguém. O nosso texto áureo está em Salmos 18 e verso 26. Com o puro te mostra puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Verdade prática. Os agentes do juízo divino revelam que a responsabilidade humana é pessoal. A nossa revista é comentada pelo nosso pastor e teólogo Elias Soares, um exímio, né, teólogo. O nosso texto bíblico em classe está em Ezequiel 14, versículo 12 ao 21. Não vamos fazer a leitura para nós ganharmos tempo. E o nosso comentarista, ele divide a lição em 3 tópicos principais. Nosso primeiro tópico, sobre a identificação do juiz divino. O segundo tópico, sobre a petição que Deus não atende. E o terceiro e último tópico, sobre a intercessão de Noé, Daniel e Jó. Nós estaremos dando início na nossa lição, falando aqui, né, ou iniciando a nossa lição através do seu comentário, para nós termos aí um panorama, né, de todos os tópicos que nós vamos discorrer nesse momento, né? Então nós temos aqui na nossa introdução a profecia de Ezequiel no capítulo 14, verso 12 ao verso 21. Começa falando com as nações, dizendo que a nação que pecar contra mim gravemente, né, enviarei sobre ela fome, tirarei dela o sustento de pão e arrancarei dela homens e animais. Depois a profecia de Ezequiel dirige-se especificamente para Jerusalém, dizendo sobre os 4 maus juízos de Deus, que seria enviado por causa da sua desobediência. Quais são esses 4 juízes de Deus que seria enviado à cidade de Jerusalém, né, aos judeus por causa da sua desobediência? Primeiro, a espada. Segundo, a fome. Terceiro, as bestas feras. E quarto, as pestes. São os 4 maus juízes de Deus, os 4 maus juízes de Deus, que seria enviado à cidade de Jerusalém por causa da sua desobediência. E Deus diz mais ainda, nem que estivesse nela Moisés, Daniel e Jó, apenas se salvaria a sua alma, nem suas famílias se salvaria ao seu clamor. De tão grave era o pecado do povo de Israel. Então Deus está aqui afirmando que se estivesse no meio do povo, né, Daniel, Jó e Moisés, apenas as almas deles salvaria, nem a família seria salvo. De tão grave que era o pecado da nação de Israel. Avançando para o nosso primeiro tópico, sobre a identificação do juiz divino. Pela palavra de Deus, ficamos sabendo que o juiz de Deus nunca acontece sem antes Deus avisar. Nunca vai acontecer. Deus sempre vai revelar para os seus servos. Amós 3:7.
certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus sempre dá a oportunidade para o povo se arrepender dos seus pecados. Assim foi com a cidade de Nínive. Jonas 3:10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito-lhes faria, e não o fez. Então, Deus avisa com antecedência, através dos seus servos. E se arrependerem, então Deus não fará o mal que ele havia prometido. A desobediência daquele povo. A vontade de Deus é sempre restaurar e abençoar o seu povo, sem dúvida. Mas quando o povo não se dá por avisado, o castigo é inevitável. E isso acontece porque Deus é justo e santo. Então Deus revela aos seus servos o pecado do povo, que eles precisam se arrepender, o que estava acontecendo com a cidade de Israel, com o povo de Israel, a nação de Israel, que estava pecando deliberadamente. Então Deus envia os seus profetas, avisam eles, para eles não ser pego de surpresa, mas eles não se arrependeram. E o juiz vem. Então, se o povo, o prazer de Deus é restaurar o seu povo, é restaurar a pessoa, mas se ela não se dá por avisado, então Deus entra com o seu juiz, porque Deus é amor, mas também é justiça. Avançando para o segundo tópico, sobre a petição que Deus não atende. Será que tem alguma petição que Deus não atende? Vamos ver. A Bíblia nos ensina que há pecado que ultrapassa todos os limites, e sobre esse Deus não atende às orações intercessórias. Então há pecado que ultrapassa todos os limites, e sobre esse Deus não atende às orações intercessórias. 1 João capítulo 5 e versículo 16. Se alguém ver seu irmão cometer um pecado que não é para a morte, pedirá a Deus e lhe dará a vida para aqueles que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esses não digo que ore. Então Deus não quer nem que ore para aqueles que cometem pecado para a morte. Tá? Esse pecado que Deus não atende se chama pecado da apostasia. Todo pecado tem perdão, mas o que nós entendemos, João leva a nos entender que não há perdão para a blasfêmia contra o Espírito Santo e a apostasia, tá? Tanto individual como coletiva. E quando a pessoa se aparta da fé e nega o seu Deus, tá? A pessoa nega a Deus. Hebreus 10, 28, versículo 28 e 29. Havendo alguém rejeitado a lei de Moisés, morre, sem misericórdia, pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. E de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do pacto com que foi santificado e ultrajar o Espírito da graça. Então, para isso, não há intercessão e também não há perdão. A apostasia é negar a fé que antes defendida. Isso acontece reiteradas vezes em Israel. Então, a apostasia é negar a fé que antes era defendida. Isso aconteceu reiteradas vezes com o povo de Israel. Não havia mais remédio, senão o juiz divino sobre a cidade de Jerusalém. Já haviam avisado, reavisado, reiteradas vezes, mas não se deram por avisados, e agora restava o juiz de Deus através da profecia de Ezequiel. Avançando para o terceiro tópico, sobre a intercessão de Noé, Daniel e Jó. 3 homens que é mencionado aqui, pela autoridade que foi concedida por Deus a esses homens santos que andou segundo a vontade de Deus. Havia uma falsa crença entre os israelitas
sobre o episódio de Sodoma e Gomorra, quando Deus aceitou a oração intercessória de Abraão. E se houvesse 10 justos na cidade, ele não destruiria a cidade. Gênesis 18 e 32. Deus também atendeu a oração de Moisés e Samuel em favor do povo, nos casos dos pecados e rebeliões. Tá? Está em Êxodo 32, versículo 11 ao 14, 1 Samuel 7, versículos 5, 6 e 9, e Números 14, versículos 19 e 20. Deus perdoou o povo reiteradas vezes, através da intercessão desses dois baluartes de Israel, Moisés e Samuel. Diante desses fatos, os israelitas não acreditavam que Deus destruiria Jerusalém. E essa era uma das razões pelas quais a maioria não acreditava no juízo divino anunciado pelos profetas. Além do templo que eles tinham como amuleto, tá? A cidade de Jerusalém, e por causa que Deus era muito misericordioso, né, que os homens de Deus intercediam por eles e Deus aplacava a sua ira, como Deus ouviu a oração intercessória de Abraão, quando intercedeu pelo seu parente que estava em Sodoma e Gomorra, e não havia nem 10 justos, só foi salvo o seu sobrinho. Tá? Então eles acreditavam que por causa disso Deus não destruiria Jerusalém, porque havia muitos justos ali, principalmente esses homens de Deus, os profetas, né? Então eles tinham essa falsa crença, tá? Estavam estribados nisso. Esse argumento, né, explica por que Ezequiel afirma que ainda que tivesse no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó. Olha só, pela sua justiça livraria apenas a sua alma, nem a sua família seria livre, né, do castigo de Deus se tivesse ali naquela cidade nessa época, tá? E Ezequiel refuta o imaginário popular da nação de Israel, de que Deus é obrigado a tolerar o pecado do povo por causa dos justos que havia na cidade de Jerusalém. Tá? As reiteradas rebeliões dos filhos de Israel ao longo de sua história, desde a peregrinação no deserto, levaram a nação a um ponto de apostasia, né, generalizada. Chegou-se a um momento em que não havia mais retorno. As Escrituras mostram que a situação em que Deus se recusava a perdoar a nação e até as pessoas, como aconteceu com Saul em 1 Samuel 16, 1. Então houve situações que Deus, né, recusou perdoar a nação, né, e como aqui também esclarece em 1 Samuel 16, 1, né, a pessoa de Saul. Não somente a nação, mas também uma pessoa. O profeta Jeremias intercedeu pelo povo, Jeremias 14, 21. Mas Deus endureceu a sua resposta ao profeta, afirmando que nem mesmo Moisés e Samuel seria atendido se orassem em favor de Judá. Jeremias 15, 1. O pecado do povo era tão grave que Deus decidiu, né, derramar o juízo sobre aquela nação pela gravidade do seu pecado. E para concluir a nossa lição, eu quero ler aqui a nossa conclusão, muito importante, tá, da lição de número 6, para nós finalizarmos essa maravilhosa lição. A nossa conclusão diz o seguinte: concluímos a nossa lição consciente de que o enfoque da justiça de Deus, neste discurso de Ezequiel, diz respeito à retribuição divina ao pecado. É importante ter em mente esse conceito, para não se confundir com a justiça da teologia paulina, que justifica o pecado, o pecador que crê em Jesus. Deus é amor, mas também é justiça. O amor e a justiça de Deus andam de mão dadas. Se arrependermos dos nossos pecados, o amor de Deus
nos perdoa e nos alcança. Porém, se permanecermos no nosso pecado, o juiz de Deus certamente não nos poupará. Então Jesus disse para aquela mulher adúltera: quem te condenou? Ela disse: ninguém, nem eu também. Vai e não peques mais, para que não te suceda pior. Então eu costumo dizer que a pessoa pecou, Deus perdoa. Tá? Deus perdoa. Agora, reincidir é ignorância, porque Deus não é trouxa. Tá? A pessoa peca, arrepende, perdoa, aí depois ele vai brincar com Deus, vai tornar a pecar, reincidir o mesmo pecado. Cuidado, Deus não é trouxa. Você vai cair no juiz de Deus. Então se arrependa e não peque mais, como diz Jesus, para não te tornar pior o seu estado. Meus queridos, Deus abençoe sua vida. Foi um prazer estar com vocês, ministrando a palavra de Deus, essa lição de número 6. Um beijão no seu coração e não se esqueça de compartilhar o vídeo, se inscrever no canal e dar o seu joinha. Bye, bye e até o próximo vídeo.